Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui da Escola Pachamama. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a crononutrição e o equilíbrio hormonal. Vamos entender qual é a relação de tudo isso com os nossos hormônios. Quando a gente fala de hormônio, é tudo sempre muito importante, porque são os hormônios que orquestram o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa saúde, o nosso metabolismo, tudo depende da nossa produção hormonal. Então, sempre que a gente puder trazer assuntos aqui, sempre que eu puder trazer assuntos relacionados com esse equilíbrio hormonal, eu vou trazer, porque às vezes a gente está fazendo, a gente não está fazendo o básico e estamos procurando respostas e soluções, por exemplo, na suplementação, na reposição hormonal, mas esquecemos de fazer o básico. E a gente só vai ter o equilíbrio hormonal se a gente estiver fazendo o básico primeiro. Não adianta a gente fazer a reposição hormonal se não estiver fazendo a crononutrição, por exemplo. Então vamos trazer a crononutrição para a nossa vida, porque ela é a base para um equilíbrio hormonal. Aí sim, para a gente ter o resultado que a gente quer, com a reposição que a gente vai fazer, mas para que a gente também não fique dependente disso, vamos primeiro ter os meios naturais alinhados na nossa vida para que a gente possa proporcionar esse equilíbrio para o nosso corpo de forma natural. Aí sim, quando a gente estiver fazendo toda a forma natural, se a gente não tiver o resultado, aí a gente parte para uma reposição hormonal, caso seja necessário, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. A gente precisa fazer o básico bem feito, que é isso que a gente vai ver aqui hoje. O que é esse básico que a gente tem que fazer, que a gente perdeu a conexão, que os nossos ancestrais já tinham, já faziam, e nós acabamos perdendo essa conexão com o ciclo circadiano, que tem tudo a ver, que está relacionado com a crononutrição. Então, vamos começar descobrindo o que significa crononutrição. Você já ouviu falar nesse termo? Já ouviu falar nesse nome? E crononutrição é a área de estudo que analisa a relação entre a alimentação e o ciclo circadiano. Mas o que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Então a crononutrição vai juntar a nutrição com o relógio biológico, com o ciclo circadiano, com o ciclo do sol, que é essa conexão que nós perdemos e que é tão essencial para a nossa produção hormonal. Quando a gente se desconecta do ciclo circadiano, a gente desequilibra todo o nosso corpo, a gente desequilibra todo o nosso sistema. Então, o primeiro passo para a gente voltar a viver em equilíbrio é a gente se alinhar com o ciclo circadiano, porque o nosso corpo aqui, ele foi projetado para viver alinhado com esse ciclo, com o ciclo do sol. Assim como os nossos antepassados faziam e a gente perdeu essa conexão completamente. A gente perdeu a conexão com a luz do sol, hoje em dia é tudo artificial, é luz artificial, isso desregula completamente todos os nossos hormônios, né? Essa exposição excessiva a uma luz que não é mais a luz natural. E a gente ter perdido esse contato com a luz natural e com acordar, quando o dia está nascendo, começar a repousar o nosso corpo quando o sol está se pondo, a gente perdeu essa conexão. Nosso estilo de vida hoje em dia não nos permite mais viver assim. E o resultado de tudo isso é uma bagunça metabólica, isso leva a uma bagunça metabólica. Então vamos tentar trazer isso de novo para a nossa vida, para que a gente possa recuperar esse equilíbrio. Então o nosso corpo humano, ele segue o ritmo do sol. Ao longo dos anos, do passar do tempo, nós perdemos essa conexão, isso é uma verdade, com o nosso estilo de vida, mas o nosso corpo não mudou, o nosso corpo continuou funcionando da mesma forma. Então a gente tem que voltar a buscar essa conexão, trazer essa conexão para a nossa vida, porque isso traz muitos benefícios. Essa desconexão com o ritmo do sol, ela gera um desequilíbrio hormonal enorme, que é o que a gente vê muito hoje em dia, as pessoas vivendo com depressão, com sobrepeso, com resistência à insulina, com desordens na tireoide, em várias outras glândulas endócrinas que estão relacionadas com a nossa produção hormonal. As pessoas estão vivendo assim, estão vivendo com seus hormônios desregulados, e a gente vê isso na nossa saúde, a gente vê isso no nosso corpo. Então eu trouxe esse assunto aqui para vocês hoje, a crononutrição, porque eu considero a crononutrição ou o equilíbrio com o ciclo circadiano
um dos 5 pilares para a saúde integrativa. Então eu acredito que existem 5 pilares para a nossa saúde integrativa. A saúde integrativa, ela é a saúde holística, a saúde que vê o nosso corpo como um todo e não como partes separadas. Então, para a gente ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, vocês já sabem aqui, a gente fala muito sobre isso aqui, que não basta a gente ter um prato de comida saudável. A saúde está além disso. A nossa saúde, a verdadeira saúde, na verdade, está além do nosso corpo. Então, existem 5 pilares para uma saúde saudável, né? São os 5 pilares da saúde integrativa. E a crononutrição ou o equilíbrio com o ciclo circadiano faz parte desses 5 pilares. Então, eu vou apresentar eles aqui para vocês, porque vocês talvez não tenham percebido ainda, mas a gente está trabalhando isso todos os dias aqui na nossa escola. Então, a gente segue esses 5 pilares da saúde integrativa aqui na Escola Pachamama. E o primeiro pilar da saúde integrativa é a alimentação primária. Então, a alimentação primária, vocês já sabem que é a alimentação mais importante de todas, é tudo aquilo que nos nutre, mas não é comida, é o que nutre a nossa alma. A gente já tem um mini curso Nutrindo a Alma, temos os fluxos de Aura Master e essa é a alimentação mais importante de todas, porque ela é a base da nossa saúde, ela é a base da nossa alimentação. Não adianta nada a gente ter a alimentação mais orgânica, mais maravilhosa, mais natural e a gente não ter a alimentação primária, porque é da alimentação primária que vem a nossa força de vontade, que vem o nosso amor próprio, que vem a nossa vontade de continuar, de fazer isso acontecer, de nos mantermos saudáveis. Quando uma doença se manifesta no nosso corpo físico, esse já é o último estágio de desenvolvimento. Então não adianta mais a gente cuidar só dessa parte, a gente tem que dar um passo atrás e ir lá na base. E é isso que a alimentação primária faz, ela atua na base, ela é a base de uma vida saudável. Aí o segundo pilar para uma saúde integrativa é o detox, que nós também já temos muitas aulas sobre isso no mini curso Desinflama. Então o detox, ele é muito mais do que uma limpeza física, ele é um ato completamente espiritual, completamente emocional. Quem não assistiu ainda às aulas do mini curso Desinflama, assiste, porque você vai entender sobre o que eu estou falando agora. Existem 5 órgãos excretores e cada um desses órgãos estão relacionados com um dos nossos 5 sentidos e com diversas emoções. Então, quando a gente permite que o nosso corpo desintoxique esses 5 órgãos, a gente desintoxica as nossas emoções. E aí a gente consegue nos entender melhor e viver com mais equilíbrio. Está tudo conectado, está tudo relacionado. Então, o detox, ele não é algo que deve ser feito esporadicamente, que deve ser feito uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada troca de estação ou uma vez na vida. É algo que a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que desintoxicar os nossos 5 órgãos excretores todos os dias. Como que a gente faz isso? A alimentação à base de plantas, ela é naturalmente detoxificante. Então, seguindo uma alimentação à base de plantas, nós já estamos fazendo isso naturalmente. A gente pode potencializar esse detox, começando o dia com um belo copo de suco verde, né? E seguindo os princípios da alimentação à base de plantas, trazendo mais plantas para o nosso corpo, porque elas são riquíssimas em antioxidantes e são eles que fazem essa limpeza. O terceiro pilar da nossa saúde é a microbiota. Então a gente já conversou muito sobre isso aqui também no mini curso sobre proteína vegetal. Eu falo mais sobre a microbiota. Então a microbiota é a chave da nossa saúde. Nós temos 100 trilhões de bactérias no nosso corpo, a maior parte está na nossa microbiota e a nossa saúde depende da saúde dessas bactérias. A maior parte delas são bactérias patogênicas, que são bactérias do mal e desenvolvem doenças, ou são bactérias boas, que fortalecem a nossa imunidade, a nossa saúde mental, a nossa saúde cognitiva. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender esse conceito, a gente tem que saber sobre isso, a gente tem que saber que tipo de bactéria o alimento que a gente come está alimentando, porque todo o nosso alimento, todo alimento que entra aqui pela nossa boca, ele é alimento para um tipo de bactéria, ou para as bactérias patogênicas do mal, ou para as bactérias do bem. E a alimentação à base de plantas é uma alimentação que alimenta as bactérias do bem, que faz com que elas se fortaleçam e se proliferem. Já a alimentação tradicional da população, baseada em carnes, leites, ovos, laticínios, é uma alimentação que alimenta as bactérias patogênicas, porque as carnes e todos os seus derivados são alimentos em estado de putrefação, estão apodrecendo, infelizmente. As pessoas comem esses alimentos. E esses alimentos são os alimentos perfeitos para as bactérias patogênicas. Então, quando a gente come um pedaço de carne, por exemplo, um copo de leite, um ovo, tem lá 100 trilhões de bactérias esperando para devorar esse alimento. E aí elas vão
se alimentar disso, vão se proliferar e vão ser a maior parte da nossa microbiota. E essas bactérias patogênicas são a matéria-prima para as doenças se desenvolverem no nosso corpo, tá? Então, a microbiota é a chave da nossa saúde. Quando a gente muda a qualidade das bactérias da nossa microbiota, a gente muda a nossa saúde. A gente literalmente para de ficar doente, porque a gente para de ter a matéria-prima para as doenças se desenvolverem. 90% das doenças que acometem o corpo humano tem o início do seu desenvolvimento na microbiota. Então a gente evita muita doença quando a gente vira essa chavezinha aqui dentro da nossa saúde. E o quarto pilar é o que a gente vai falar hoje, é o assunto de hoje. O quarto pilar é o ciclo circadiano ou o nosso sono. Quando a gente fala de sono, isso está diretamente relacionado com o ciclo circadiano, tá? Então a gente precisa entender a importância do sono para a nossa saúde. Não existe uma pessoa saudável, nem física, nem mentalmente, que não tenha um bom sono. Se a gente não tem um bom sono, a gente não vai ter uma boa saúde. Se a gente não tem um bom sono, a gente não está alinhado com o ciclo circadiano. Então esse é um dos pilares de uma boa saúde, por isso que a gente vai explorar esse pilar aqui hoje. Vamos explorar esse assunto aqui hoje, ok? E o quinto pilar e último é o movimento, é a atividade física. Também não existe mente saudável, não existe corpo saudável na inércia, não tem como. A gente precisa estar em movimento. Todas as partículas desse universo estão em movimento desde a sua criação, por mais que a gente não veja. E quando a gente está parado, quando a gente está na inércia, a gente está indo contra o movimento da vida. Então a inércia é igual antivida, não tem saúde na inércia, não existe. Então a gente precisa trazer o movimento para a nossa vida, ok? Então explicado esses cinco P's, esses 5 pilares da saúde integrativa, esse foi o método que eu desenvolvi, que eu trago nos meus atendimentos presenciais e que a gente também explora aqui na Escola Pachamama. Talvez vocês não tivessem percebido, mas agora vocês sabem que todo o nosso conteúdo aqui da Escola Pachamama, ele está baseado nesses 5 pilares, tá? Porque esses são os 5 pilares para uma saúde integrativa. Então, antes de começar aqui o nosso assunto mesmo, né? Eu trouxe um estudo para vocês. Esse estudo está nesse livro aqui, que eu quero indicar para vocês, inclusive, que é o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, tá? Esse livro aqui é todinho sobre ciclo circadiano, todinho. Então, ele é maravilhoso. E ele fala assim, como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Então, tudo isso a gente consegue quando nós entramos em alinhamento com o ciclo circadiano, ok? Então, esse livro tem um estudo muito interessante, que era o objetivo desse estudo era saber se é possível emagrecer simplesmente comendo mais cedo, simplesmente mudando o horário das nossas refeições. Então, sem fazer mais nada, comendo a mesma quantidade, mas só trocando o horário da refeição. Então, os pesquisadores fizeram esse estudo, né, conduziram esse estudo. Eles selecionaram 2 grupos de mulheres. Nos 2 grupos, as mulheres estavam acima do peso, então todas estavam com sobrepeso, precisando emagrecer. E foi passado para essas mulheres uma dieta de restrição calórica. Todas começaram a seguir a mesma dieta de 1.400 calorias, tá? Então todas consumiam a mesma quantidade calórica, a mesma dieta. A única diferença entre os 2 grupos é que um grupo consumia a maior parte das calorias na primeira metade do dia e o segundo grupo consumia a maior parte das calorias na segunda metade do dia. Então, Então, o grupo 1 começou consumindo um pouquinho no café da manhã. Eles consumiam 200 calorias no café da manhã, 500 no almoço e a maior parte na segunda metade do dia, no fim do dia, 700 calorias no fim do dia. Já o grupo 2 fazia o contrário. Eles começaram o dia consumindo mais calorias, então 700 calorias no café da manhã, 500 no almoço e só 200 no fim do dia. Então, esse grupo consumia a maior parte das suas calorias na primeira metade do dia, enquanto o outro grupo consumia pouquinho de manhã e a grande parte das calorias no fim do dia, que é o que acontece com as pessoas, quando elas sentem aquela fome avassaladora no fim do dia, sabe? Aquela fome que a gente não consegue controlar, chega 4, 5, 6 horas e a gente tá morrendo de fome, a gente come tudo que vem pela frente, a gente já tá mal-humorado, a gente não tem mais energia, a gente não consegue pensar.
por causa dessa fome avassaladora que a gente sente no fim do dia. Isso é muito comum, isso acontece com muitas pessoas, talvez aconteça com você, mas é muito comum, por isso que foi feito esse estudo, para ver se mudando o horário das refeições, se as pessoas iriam ter algum resultado extra, algum resultado além. Ambos os grupos seguindo uma restrição calórica, mas só invertendo o horário da comida. E o resultado foi maravilhoso. Em 12 semanas, o grupo que fez a maior refeição na parte da manhã, na primeira metade do dia, ele emagreceu mais, apresentou medidas de cintura menores, teve melhora na sensibilidade à insulina, na glicose em jejum e nos triglicerídeos. Então, simplesmente mudando o horário da refeição, simplesmente ajustando seus hábitos ao ciclo circadiano, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, a crononutrição é exatamente isso, é exatamente o que trouxe esse estudo. É a gente alinhar a nutrição com os horários adequados para o nosso corpo, porque o nosso corpo tem horário para tudo, e esses horários, eles são baseados pelo sol, pela intensidade do sol. Então, tem horários que o nosso corpo produz mais hormônios, tem horário que o nosso corpo produz mais enzimas digestivas, tem horário que o nosso corpo não tem uma força digestiva tão grande. E será que a gente está nos alimentando de acordo com isso? Ou será que a gente está fazendo tudo o contrário? Será que a gente está fazendo tudo errado? E aí o resultado disso é uma grande desordem metabólica. Então é isso que fala a crononutrição, é isso que estuda a crononutrição, é a gente trazer a alimentação nos horários corretos para a gente potencializar o nosso metabolismo. E esse estudo, né, ele é fantástico, porque ele realmente comprova como a crononutrição funciona. Então, olha que legal esse dado que eu estou trazendo aqui para vocês agora na tela, essa estatística, é uma estatística que ela diz assim: a maioria das pessoas que precisam perder 10 quilos ou mais não sentem fome nas 3 primeiras horas depois de acordar. E eu vejo muito isso nos atendimentos, muito, né? As pessoas, mas eu não acordo com fome, não consigo comer. E aí, o que acontece? Se você não acorda com fome, você vai sentir muita fome no fim do dia, que é justamente o horário que o nosso corpo não está mais tão propício para receber tantos alimentos. Então, passar fome na primeira metade do dia significa perder o controle na segunda metade do dia. E é perder o controle geral, não é só da fome, mas é de tudo, porque a fome está relacionada com tudo. Então, se está com muita fome, você não consegue mais pensar direito, você não consegue mais raciocinar direito, as suas emoções estão desequilibradas, você fica mais irritado, né? Você fica com oscilação de humor, tudo isso por causa da fome avassaladora que você sente. E aí você vai comer o que for mais fácil, o que tiver na sua frente. E aí, né, o caos está instalado, né? Tanto o caos nutricional quanto o caos emocional, todo tipo de caos. Porque quando a gente perde controle sobre o que a gente come, a gente perde controle sobre tudo. Então, a gente conseguir controlar o nosso alimento é o primeiro passo para a gente conseguir controlar tudo na nossa vida. A gente conseguir controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Então, a gente precisa começar tendo esse domínio sobre a nossa fome, sobre a nossa saciedade. E para a gente ter esse domínio, a gente precisa, em primeiro lugar, se alinhar com o ciclo circadiano. A gente precisa entender como que o nosso corpo funciona e trabalhar a favor, né? Dar o alimento nos horários que o nosso corpo está mais propício a receber, que é exatamente o que tem aqui nessa tela agora. Então, esse daqui é o ciclo circadiano, é o ciclo do sol. Então, esse ciclo, vamos começar aqui nas 6 horas da manhã, tá? Então, às 6 horas da manhã, o que está acontecendo metabolicamente com o nosso corpo? Pode começar um pouquinho mais cedo, tá? Então, os estudos dizem que é entre 4 e 6 que esse ciclo começa e vai terminar entre 10 da manhã e meio-dia, tá? Então, aqui para facilitar, eu coloquei entre 6 e 12, mas pode ter uma variação de 1 hora para frente e 1 hora para trás, tá? Mas é em torno desse horário, podendo ser às vezes um pouquinho mais cedo. Então, esse é o horário de eliminação do nosso corpo. O nosso metabolismo está excretando, está fazendo uma limpeza, está fazendo um detox natural. Então, quando, né, nas primeiras horas do dia, o nosso corpo está fazendo esse detox, essa limpeza. É isso que o nosso metabolismo está fazendo. Nesse horário, o nosso metabolismo está fazendo uma limpeza. Então, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode trazer a nossa alimentação a favor desse período do dia? Ajudando o nosso corpo a fazer um detox. Como eu falei para vocês, o detox é um ato diário. Nosso corpo faz isso diariamente. Então, imagina se a gente ajudar o nosso corpo a fazer isso todos os dias. Vamos estar potencializando muito o nosso metabolismo. Nesse horário, vocês podem perceber como você acorda, por exemplo. O nosso corpo já
fez uma limpeza enorme antes de você acordar. Por quê? Você acorda com remela nos olhos, você às vezes acorda com muco, né, com secreção no nariz, acorda com mau hálito, acorda com outros odores no seu corpo, pode acordar, né, com, enfim, diversos tipos de secreção, como a pele um pouco mais oleosa, o couro cabeludo um pouco mais oleoso. Tudo isso é o seu corpo expelindo, toxinas. Todo mundo acorda assim de manhã, não tem uma pessoa que não acorde assim. Então a gente acorda assim de manhã porque o nosso corpo passou por esse processo de eliminação, de detox. Então quando a gente acorda, vamos ajudar o nosso corpo a continuar fazendo esse detox e não intoxicar mais ele. Então, por isso que o suco verde é tão indicado de manhã, na primeira hora que a gente acorda. Então, desde jejum, ele deve ser um copo de suco verde, porque vamos estar nutrindo o nosso corpo, ajudando ele a eliminar, trazendo nutrientes para cada uma das nossas células, ativando o nosso cérebro, ativando o nosso raciocínio, né, através da água e através de todos os nutrientes que tem ali naquele suco. Então, a gente pode ajudar o nosso metabolismo nesse primeiro horário da manhã, ajudando esse processo de detox, ajudando esse processo de limpeza. Aí o que acontece? Quando o sol chega ao meio-dia, é o auge do sol, é o ponto mais forte do sol. E com o ponto mais forte do sol, o nosso corpo produz mais suco gástrico. Significa que o nosso corpo está mais propenso a fazer uma digestão melhor. Quanto mais suco gástrico, mais fome a gente tem e mais a gente vai digerir. Então, o nosso corpo está no auge da digestão. Então, quando chega nesse momento, ao meio-dia, em torno do meio-dia, que o sol está lá em cima, é o melhor momento para o nosso corpo fazer a digestão. Então, esse tem que ser o momento do dia que a gente faz a nossa maior refeição. A nossa maior refeição tem que ser na primeira metade do dia e não na segunda, porque é aqui que o nosso corpo tem um potencial de digestão. Na segunda metade do dia ele não tem mais. Por quê? O sol baixou, a gente diminui a nossa produção de suco gástrico e a gente não faz mais a mesma digestão. Por isso que aquele estudo teve esse resultado, porque as pessoas que ingeriram a maior quantidade calórica na segunda metade do dia, o corpo não tinha mais a mesma capacidade de produção de suco gástrico e de digestão. Então ele não digeriu como deveria e ele absorveu mais calorias. Então, simplesmente a hora do dia muda muito também nessa absorção de calorias. Por isso que a maior refeição do dia tem que ser quando o nosso suco gástrico está em máxima, quando o sol está lá em cima. Aí a gente vai fazer uma melhor digestão. E isso muda, né? Comendo exatamente a mesma quantidade calórica, simplesmente mudando os horários, a gente absorve mais calorias e menos, a gente emagrece mais ou menos, assim como o estudo comprovou. Então, esse horário tem que ser o horário da maior refeição. Então vamos fazer a nossa maior refeição nesse horário. Então não vamos comer só uma saladinha. Eu sei que tem muita gente que come só uma saladinha. Come só uma saladinha no almoço, aí chega no fim da tarde, tá faminto, morrendo de fome. Mas você tá vendo que isso tá errado? Né? A saladinha é para ser depois. No almoço, faça uma refeição nutritiva, coma tudo o que você precisa. Esse é o horário para você comer, esse é o horário para você se alimentar. Então não tenha medo de comer, eu ainda tô com fome. Repete, né? Se sinta satisfeito, começa a praticar o mindful eating, entender o seu corpo, comer com atenção plena, até o momento que você realmente se sente satisfeito, tá? Porque esse é o momento para você fazer a maior ingestão calórica do seu dia, ter a maior quantidade de comida do seu dia, porque o seu corpo está propenso para isso. Teu suco gástrico está altíssimo, seu corpo está digerindo muito bem. Aí depois, quando começa a chegar às 6 horas da tarde, que o sol, né, já está se pondo, acabou a nossa produção de suco gástrico. Então aí não é o melhor horário para a gente ter uma alimentação, uma refeição grande. Esse horário tem que ser o horário de uma refeição leve. Aí sim você pode entrar com a sua salada, ou pode entrar com uma sopa. Eu gosto muito das sopas, sempre com grãos, né, sempre trazendo proteínas. Se for uma salada, se for uma sopa, independente, tem que ter proteína nesse horário também. Então é o momento de uma refeição mais leve, é o horário que o nosso corpo começa a desacelerar. Tudo começa a desacelerar. A nossa mente, o nosso corpo, a gente vai entrando num ritmo de descanso, nosso corpo vai descansando, né? Vai desacelerando. E esse é o momento perfeito do dia para a gente fazer uma higiene do sono, para que a gente possa ter um bom sono. O que é a higiene do sono? São técnicas para que a gente possa dormir melhor. Entre elas está a retirada de telas. Então essa tela aqui, ó, que eu estou vendo, que você está vendo, é muito prejudicial para o nosso sono, porque tem uma luz artificial. Essa luz artificial vai interferir na nossa produção de melatonina. A melatonina, ela é um hormônio, é o hormônio do sono, mas é o hormônio que vai desencadear a produção de diversos outros hormônios. Então a gente não pode desregular a nossa melatonina. Então a luz nesse horário interfere na produção de melatonina. Então por isso que a higiene do sono é
tão maravilhosa e é esse o horário que a gente precisa trazer antes de dormir. Então vamos nos esforçar para fazer essa higiene do sono, para que a gente tenha um sono melhor, porque aí depois da meia-noite vem o outro ciclo, que é o ciclo do descanso, que é o ciclo do sono. E a gente não precisa dormir 8 horas, 6 horas, 7 horas à toa. Existe um bom motivo para isso. O nosso sono não é só um descanso, ele é um período de movimentos intensos dentro do nosso corpo, de produção intensa dentro do nosso corpo. É nesse período que o nosso corpo está produzindo seus hormônios com maior intensidade. Então aqui acontece a produção de diversos hormônios, como por exemplo a serotonina, o hormônio da felicidade, a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Então, se a gente não dormir a quantidade que a gente precisa, a gente vai ter um desequilíbrio nesses hormônios de leptina e grelina. Você pode prestar atenção, o dia que você não dorme bem, no dia seguinte você tem mais fome, você acorda com mais fome e não é qualquer fome, é aquela fome de comer besteira, é aquela fome de comer fast food, é aquela fome, não é uma fome de comida saudável. Primeiro, porque teve essa descompensação aí no equilíbrio entre o hormônio leptina e grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Então, você produz mais o hormônio da fome e menos da saciedade quando você não dorme bem. Segundo, porque você já não dormiu bem, você não vai ter energia, força de vontade e disposição para se cuidar, para fazer um prato de comida saudável. Não vai. Então, você entra em modo de sobrevivência, né? É o que tem, é o que é mais fácil, não entra em modo de autocuidado. Para a gente entrar em modo de autocuidado, de amor próprio, a gente precisa ter tido uma boa noite de sono. Sem uma boa noite de sono, não tem como. Então, esse é o ciclo circadiano e o nosso corpo funciona de acordo com o sol. Então, de acordo com o sol, as atividades metabólicas vão mudando. Tem uma hora que começa mais intensidade, depois começa a produzir mais suco gástrico, depois vai diminuindo, para que depois a gente entre nesse estado tão importante que é o estado do sono, que é onde a gente produz todos os nossos hormônios. Então, se a gente não estiver alinhado com isso, causa um desequilíbrio hormonal. E por isso que o fato de a gente simplesmente se adaptar com o ciclo circadiano já traz esse equilíbrio hormonal. A gente entra em equilíbrio, a gente começa a produzir os hormônios da forma que o corpo realmente precisa, mas se a gente estiver desalinhado, não tem como, a gente vai entrar em caos metabólico, nosso corpo vai entrar em crise metabólica e aí começam a surgir as doenças, né? Todos os tipos de doença, a insulina é um hormônio também que é muito desregulado quando o nosso ciclo circadiano está desregulado, né? Que causa diversos transtornos, resistência à insulina, crise metabólica e tudo isso. Então, é algo tão simples, né? Que é a gente voltar a viver um pouquinho mais como os nossos antepassados ancestrais viviam, baseados mais no sol, acordando cedo, tendo disposição durante o dia, depois que o sol se põe, começando a descansar, né, para se preparar para o sono. Então é isso que é o ciclo circadiano. E quais são os benefícios, né, então da crononutrição, que é a gente se alinhar a nossa alimentação com o ciclo circadiano. Isso é a crononutrição. Melhora do nosso sono, se melhora o sono, melhora tudo, melhora a nossa produção hormonal, melhora o nosso humor, melhora tudo. Controle do peso mais eficaz, porque a gente produz esses hormônios durante a noite, a leptina e a grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade. E se a gente não conseguir entrar em um estado de sono profundo, a gente não produz os hormônios corretamente. Então não basta só você deitar na cama e você ficar ali 6, 7, 8 horas e pensar que você teve uma boa noite de sono. Você precisa entrar em um estágio de sono profundo, que a gente chama, o sono é dividido em várias fases. E esse estágio de sono profundo a gente chama de sono REM, que é um movimento rápido dos olhos. Sabe aquela parte do sono que a gente mexe os olhos assim bem rapidamente? Esse é o sono REM, que é o sono mais profundo, que é quando a gente produz realmente os hormônios. Então, se você até dorme 8 horas, 7 horas, 6 horas, né, é o tempo que você precisa, mas você tem um sono leve, que você acorda com qualquer barulhinho, você não entra nesse estágio do sono mais profundo. E aí, você também não produz os hormônios como você deveria. Então, você vai acordar de manhã todo bagunçado, todo bagunçada. Então, precisa chegar nesse estágio do sono. Por isso que a higiene do sono antes é muito importante. Então, aumenta a energia e a vitalidade, é claro, faz uma otimização do nosso metabolismo, melhora a nossa saúde mental e muito, previne doenças crônicas como diabetes do tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas, potencializa a saúde intestinal e melhora a nossa performance física. Então, tudo melhora quando a gente entra em equilíbrio com o ciclo circadiano, quando a gente traz a crononutrição para a nossa vida. Isso é básico, básico, básico. Quando uma pessoa me procura em um atendimento presencial, uma das primeiras investigações que eu faço é sobre a crononutrição. Vamos ver como que estão os horários dessa pessoa, porque às vezes ela está querendo emagrecer, por exemplo.
ou ela tem uma doença crônica, né? Ela, enfim, está com uma doença crônica que quer reverter, que quer trabalhar. Se os horários estiverem bagunçados, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Então, a primeira coisa é realmente acertar a crononutrição, acertar o relógio biológico, começar a trabalhar a favor do relógio biológico para que a gente potencialize todos os resultados. Então, tudo fica mais fácil quando você se sente renovada pela manhã, quando você acorda bem. Sabe quando você acorda bem e acorda disposta? Quando você acorda sozinha e você sente que você dormiu a quantidade de horas que você precisa, você acordou bem, bem motivada para viver aquele dia, para sair da cama e fazer tudo o que você tem que fazer? É mais fácil fazer boas escolhas alimentares, é mais fácil ir para a academia. Quando o seu corpo trabalha em sincronia com o ciclo da luz, né, ou com o ciclo circadiano, todas as células e todos os sistemas do seu corpo têm o desempenho que deveriam ter, ou seja, acontece uma otimização metabólica. Agora, quando você não está alinhado com tudo isso, tudo fica mais difícil. É aquele dia que você acorda, é claro que você não vai para academia, você está cansado, você não dormiu bem, você não tem vontade, você está em modo de sobrevivência, não de autocuidado, você quer comer qualquer coisa, você não quer fazer um prato de comida saudável. Então, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil quando a gente tem uma boa noite de sono, quando nós estamos alinhados com o ciclo circadiano. E agora, eu trouxe aqui 6 passos, 6 estratégias para a gente começar a colocar isso em prática hoje mesmo, trazer isso para a nossa vida hoje mesmo e nos alinharmos com o ciclo circadiano. Então, qual que é a primeira estratégia? Comer na mesma hora todos os dias. Isso parece simples, né? Não parece algo importante, mas é algo extremamente importante. Por quê? O nosso corpo é um reloginho. Ele é um reloginho e esse reloginho está diretamente relacionado com o ciclo do sol. Quem assistiu a aula passada sobre a glândula pineal? Então, na glândula pineal, vocês vão entender mais sobre isso. A nossa glândula pineal, ela regula todo esse nosso reloginho biológico. A nossa glândula pineal depende do quê? Depende de luz do sol e da luz da alimentação. Quando a gente tem isso, a glândula pineal é como se fosse uma anteninha de conexão com o universo, né? A gente sintoniza aqui essa anteninha de conexão e a gente alinha o nosso corpo, ele vira um reloginho. O nosso corpo foi projetado para ser assim, para ser esse reloginho. Então, a gente tendo horários certos para as refeições, a gente ajuda, a gente começa a regular o nosso corpo, começa a regular a nossa produção hormonal. Por quê? Porque o nosso corpo libera hormônios e enzimas digestivas em certos momentos do dia. Então, vamos arrumar esse horário, vamos arrumar esse relógio biológico para a gente trabalhar a favor do nosso corpo. Então, se for preciso, coloque um despertador para você ter o café da manhã no mesmo horário, o almoço no mesmo horário, o jantar no mesmo horário. Isso vai fazer muita diferença. Aí o seu corpo já vai estar acostumado a receber o alimento naquele horário, já vai começar a produção das enzimas digestivas e dos hormônios naquele horário, ajudando na sua digestão, ajudando o funcionamento do corpo. Isso faz muita diferença e esse é o primeiro passo para a gente entrar em sincronia com o ciclo circadiano. Então, a gente precisa regular o nosso corpo e nada de no fim de semana fazer algo muito diferente. Se for de vez em quando, tudo bem, mas aí quando for de vez em quando, você já vai sentir o seu corpo reclamando. Você vai sentir, agora tá no meu horário de comer, tô com fome. Sim, porque seu corpo já começou a produzir as enzimas digestivas, já começou a mandar os sinais. Então, é para ser de vez em quando, mas não pode ser todo fim de semana diferente. Vamos tentar manter essa frequência, porque ela é essencial para o alinhamento com o ciclo circadiano. Segunda estratégia, faça a sua maior refeição ao meio do dia. Então, ao meio do dia, né, vai depender um pouquinho aí do seu ciclo circadiano. Tem gente que acorda mais cedo, acorda 5 da manhã, enfim, acorda cedo. Tem gente que acorda, né, um pouquinho mais tarde, 6, 7. Então, mas não pode ser muito longe do sol, tá? O ideal é que a gente acorde junto com o sol. Então, faça a sua maior refeição no meio do dia, que é quando o seu fogo digestivo está em máxima, que é quando o seu corpo tem maior potencial de digestão, vai digerir bem, não vai absorver tantas calorias como se a mesma refeição fosse no fim do dia e vai evitar com que você tenha aquela fome descontrolada no fim do dia, que descontrola o seu humor, descontrola tudo. Então, faça a sua maior refeição no meio do dia. Esse é o horário propício para a gente ingerir mais calorias. Terceira estratégia, prepare um café da manhã nutritivo. O seu café da manhã também tem que ser nutritivo. Então, além de começar o dia potencializando o detox do nosso corpo com o suco verde, coma proteína no café da manhã, coma proteínas vegetais no café da manhã. Elas são essenciais para controlar aquele pico de fome lá no fim do dia, tá? Então, além do almoço bem nutritivo, o café da manhã tem que ser muito nutritivo. Então, traga para o seu café da manhã um copo de suco verde, traga fontes de proteína e traga boas fontes de carboidratos, traga carboidratos
carboidratos complexos. Então traga o grão de bico para o seu café da manhã através do hummus ou do grão millet ou da crepioca. Traga o tofu para o seu café da manhã fazendo um tofu mexido ou fazendo uma ricota de tofu ou qualquer outra receita. Traga a chia para o seu café da manhã com o pudim de chia, né? Traga essas opções, traga a aveia que também é muito proteica através do overnight. Então traga proteína vegetal para o seu café da manhã. Então o café da manhã precisa ter proteína para evitar aquele pico de fome lá no fim do dia. Se não tiver, vai ser muito provável que você sinta aquele pico de fome lá no fim do dia, mesmo tendo um bom almoço. Então, não basta só ter um bom almoço, precisamos ter um bom café da manhã. Ah, mas eu não sinto fome no café da manhã. Se você não sente fome no café da manhã, é um sinal que você está desalinhada com o ciclo circadiano, que você precisa se alinhar. E para a gente se alinhar com o ciclo circadiano, o que a gente pode fazer para trazer essa fome, né, para o café da manhã? Praticar atividade física. O melhor horário para a gente praticar atividade física é de manhã, não é à noite, não é depois do trabalho. Depois do trabalho, depois das 18, nosso corpo está entrando em modo de descanso, então não é o horário para a gente trazer atividade física. O horário para trazer atividade física é quando o dia começa, né? Quando tudo isso está aumentando. Então, comece a fazer atividade física de manhã. Tenho certeza que a sua fome vai voltar. Se você não tem fome de manhã, é um sinal que você está desalinhada, que você precisa se alinhar. Então, vamos começar a nos alinhar. Lembra, movimento é essencial, não existe saúde sem movimento e o horário certo para a gente fazer movimento é de manhã. Então significa que você não está se movimentando. Tenho certeza que se você não sente fome de manhã, se você está naquela estatística das pessoas que precisam perder mais de 10 quilos e que não sente fome nas 3 primeiras horas do dia, é porque você está na inércia, tá? Seu corpo está pedindo mais movimento, seu corpo está precisando de mais movimento. Então vamos trazer atividade física para o nosso dia e a gente pode fazer 20 minutos de caminhada, é o suficiente. 20 minutinhos de caminhada, acorda, faz 20 minutinhos de caminhada. Ou faz uma aula de yoga online, né? Tem tantas aulas online hoje de yoga, de alongamento, faz um alongamento online. Você pode fazer aí na sua sala, né? No seu tapete da sala, pode fazer alguma atividade física. Não tem desculpa para não fazer 20 minutinhos de atividade física. O nosso corpo precisa, o nosso corpo pede, ok? Quarta estratégia, evite lanchinhos. Essa é muito importante, essa estratégia. Por que evitar lanchinhos? O intervalo entre as refeições é o quê? É justamente um intervalo. Então, é o momento que o nosso corpo precisa descansar de receber alimentos para poder fazer aquela digestão bem feita. Se você está sempre dando alimento para o seu corpo, ele está sempre nesse processo e aí vai acontecer também uma desregulação entre os hormônios da fome e da saciedade. Você vai estar sempre estimulando o seu corpo, vai estar sempre estimulando para que ele sinta mais fome. Então a gente precisa dar esse descanso. Intervalo é intervalo, intervalo é para descansar, intervalo não é para comer. Então a gente precisa ter as refeições principais bem estruturadas, com bastante proteína, com bastante fibra, com bastante carboidratos complexos, né? Não os simples, os complexos, que têm uma digestão lenta, que são ricos em fibras, para que a gente não sinta fome entre uma refeição e outra. Se a gente tiver uma refeição bem estruturada, a gente não vai sentir fome. Se a gente tiver uma refeição com uma boa quantidade de proteínas, com uma boa quantidade de fibras, com uma boa quantidade de gorduras boas que também geram saciedade, como as sementes, por exemplo, chia, linhaça, né? A gente não vai sentir fome. A gente vai conseguir ir de uma refeição para outra sem sentir fome, que isso é o ideal. O ideal é que seja assim, que a gente respeite os intervalos. Então, depois de cada refeição principal, se comprometa a não comer nada, a não fazer os lanchinhos. A gente chama isso de jejum leve. Faça um jejum leve, que é entre uma refeição e outra você dar o descanso para o seu corpo. Isso é importante, esse jejum leve. Então, o que você pode fazer nesse meio tempo? Você pode tomar água. Não você pode, você deve. Nesse meio tempo, entre as refeições, você vai tomar água. Às vezes a gente pensa que é fome, mas é sede, sabia? Muitas vezes a sede se manifesta através da fome também. Então, o primeiro instinto do nosso corpo é de comer, mas na verdade ele só está com sede. Então, tome bastante água entre suas refeições, mas evite os lanchinhos. Você pode tomar também um chá de ervas, né? Se tiver mais friozinho, toma um chá de ervas, mas evite as refeições, os lanches, os petiscos entre uma refeição e outra, porque isso vai desequilibrar novamente a relação entre os hormônios da fome e da saciedade, vai estimular sempre o hormônio da fome, tá? Então, para a gente não estimular ele, a gente precisa dar esse descanso para o nosso corpo. Aí, a quinta estratégia:
Faça atividade física pela manhã, que é o que nós estávamos falando, tá? Então, isso é uma estratégia para você alinhar o seu ciclo circadiano. Faça estratégia física pela manhã. Inércia é igual antivida, gera inércia mental, emocional e vibracional. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento. E o melhor horário para a gente fazer atividade física é pela manhã. Essa é a mais indicada, tá? É o que o nosso corpo está mais propenso. O nosso corpo está mais pronto para fazer essa atividade física. Esse é o momento de a gente trazer força, vigor, movimento para o nosso dia, ok? E isso muda o dia e isso gera a fome de manhã, que é o horário que a gente precisa ter a fome. E a última estratégia, a higiene do sono. Então vamos trazer isso para nossa vida, é muito importante. Vamos trazer isso para nossa vida. Planeje atividades noturnas que não envolvam TV, que não envolvam celular, que não envolvam computador, que não envolvam telas. A luz artificial prejudica todo o ciclo circadiano, porque prejudica a melatonina e os hormônios eles funcionam como uma reação em cascata, vai a melatonina e aí vai indo todos os outros hormônios que dependem dela porque são produzidos durante a noite. Então a gente não pode interferir na produção de melatonina, a gente tem que estimular e a luz artificial prejudica. Então a gente precisa de luz do dia, não a luz dos eletrônicos ou a luz artificial à noite. Então planeje alguma atividade. Pode ser uma atividade manual, uma pintura, se você gosta, pode ser uma meditação, pode ser uma leitura de um livro, pode ser instrumentos musicais, se você tem esse dom, se você gosta, ou quem sabe até se você quer aprender. Mas planeje esse horário para você, um horário para você à noite, que não tenha mais contato com o celular. Planeje um último horário, estipule um último horário para você responder todo mundo e desligar o seu celular. Por exemplo, 8 da noite, 9 da noite... Acabou o celular, acabou a TV, vai ser o último horário e aí eu vou fazer alguma atividade que não envolva luz artificiais. Isso vai melhorar muito toda a sua produção hormonal, pode ter certeza. De todas as 6 estratégias que estão aqui, essa é uma das que mais traz benefícios, tá? Então, na primeira semana, você já vai conseguir notar mudanças físicas e emocionais, o suficiente para você não voltar mais com o velho hábito. E algo que a gente pratica durante toda essa conexão com o ciclo circadiano é o jejum suave, que eu até já falei aqui um pouquinho para vocês. O que é o jejum suave? O jejum suave ele não chega a ser aquele jejum de várias horas, mas é um jejum suave que a gente faz durante vários momentos do dia. Então, de acordo com a sabedoria ayurvédica, que é a medicina mais antiga do mundo, o nosso corpo ele precisa de pelo menos 10 horas de jejum à noite. E tempo entre as refeições para descansar e provocar a sensação correta de fome e de saciedade nos momentos certos. Então vamos fazer isso, vamos praticar também o jejum suave. Se você tem aquele hábito de comer tarde da noite, de ficar vendo TV até tarde, ficar assistindo Netflix, vendo série até tarde, 11, meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, comendo lanchinhos, comendo snacks, a gente precisa eliminar isso da sua vida. Isso está te prejudicando muito, tá? Então, vamos planejar para que você tenha 10 horas de descanso entre a última refeição e a primeira refeição da manhã. Então, faz o cálculo aí e estipula a sua última refeição para que você tenha pelo menos 10 horas de descanso. Nosso corpo precisa. Então, esse é um jejum suave. Nosso corpo precisa desse jejum para fazer todas as atividades metabólicas e para potencializar essa regulação hormonal. Então, isso é algo muito benéfico para o nosso corpo, tá? Muito benéfico mesmo para toda a questão metabólica de produção hormonal, pelo menos 10 horas de jejum. É um jejum natural, é um jejum suave, é algo fácil, é algo que não nos priva de alimentos, Então, que a gente pode fazer e que é o que o nosso corpo pede, assim como o intervalo entre as refeições também. E para a gente terminar a aula de hoje, vou te fazer 3 perguntas. Então, pensa aí na resposta dessas 3 perguntas. O que eu fiz pelo meu corpo hoje? O que eu fiz pela minha mente hoje? O que eu fiz pelo meu espírito hoje? Isso está muito relacionado com o ciclo circadiano. E pensa nas respostas, mas se por acaso você não consegue responder, você fala assim, nossa, eu acho que não fiz nada. Não se preocupa, porque muitas vezes nós entramos em modo automático mesmo na nossa vida e por isso que a gente precisa parar e pensar. Se você não está fazendo nada, é porque chegou a hora de você começar a fazer. Então começa a planejar, começa a fazer o Aura Master, que está disponível pra gente aqui dentro da plataforma da escola. Começa a fazer uma atividade física de manhã, traz isso pra sua vida. Isso vai te gerar muita harmonia hormonal, você vai ver.
Os hormônios, eles orquestram a nossa saúde e o maestro é o sol, então a gente precisa viver de acordo com o ritmo circadiano. Então vamos trazer essas melhorias para a nossa vida. Tenho certeza que você colocando o que a gente aprendeu na aula de hoje em prática, você vai melhorar muito a sua vida, de verdade, vai melhorar muito a sua produção hormonal e quando a gente melhora a produção hormonal, a gente melhora absolutamente tudo. Então qualquer dúvida que tenha ficado dessa aula, estou à disposição no nosso grupo, vamos continuar conversando lá. Um beijo muito grande para você e até a próxima semana.